Minha gente, meu povo, olhe nos meus olhos. Ei, psiu, você aí, psiu, aqui ó. Olhe nos meus olhos, estou falando com você mais uma vez no nosso programa que com muita alegria eu desejo a você um seja bem-vindo de verdade, convidando a sua casa, a sua família, os seus convidados e todos aqueles que você pode agora sinalizar dizendo que o nosso programa começou, fazendo da sua força aí digital, que eu sei que você tem o telefone na sua mão e pode compartilhar a nossa transmissão para o maior número de pessoas. Nós estamos ao vivo na TV, canal 25.1 agora. Obrigado pelo carinho da audiência. Também ao vivo no rádio 98.3, Rádio Líder Gospel FM, indo muito longe para ficar pertinho de você. Ao vivo para nossa audiência que se espalha entre Fortaleza, Ceará, região metropolitana. Na TV vai muito longe. No rádio, quase 86 cidades são alcançadas através da nossa transmissão. E aí, pela internet, não tem limite, nós não sabemos agora aonde nós não, ou melhor, onde nós estamos chegando, eu não sei se para além das fronteiras, em qual horário também, e eu desejo a você um bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, quando você for assistir, dando play no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Olhe nos meus olhos, é com Renatinho Soares e sempre o compromisso de trazer aqui os convidados com a contação de história daquelas, né, que inspira, motiva, alerta, desperta, os temas são diversos, nós falamos sobre cultura, arte, futebol, fé, emoção, sentimento e sempre fazendo questão de, com muito critério, separar os melhores convidados para sentar junto com a gente à mesa e discutir sobre os temas que fazem sentido para você. No dia de hoje, eu vou receber ele que tem um currículo aqui, eu posso dizer que tem uma história viva, é uma lenda viva da política, com muita capacidade, habilidoso ao extremo, reconhecido pelos seus amigos e também pelos aqueles que têm uma diferença, não é? Porque na política tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tá aqui, ó, ele tem uma história que vem de muito tempo, lá do tempo de Juraci Magalhães, caminhou também aonde já foi presidente de associação, diretor de tanta coisa. Rapaz, aqui é a biografia do homem que é formado em Direito, que passa a ser essa potência que senta na mesa no dia de hoje. Com a salva de palmas eu vou receber Cláudio Pinho, deputado estadual. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maravilha, meu irmão. Cadê o chapéu que você gosta de usar? Rapaz, você não veio hoje, não? Eu não vim com o chapéu, fui pegar, ressuscitar ele. Se eu te disser que estava mofado? Foi não. Foi. Maravilha. Porque eu fiz um implante, aí raspei a cabeça, por isso que eu estava andando com o chapéu. Legal. Aí já que você estava preocupado com o seu cabelo, ainda dá tempo de você fazer o seu implante. Muito bom, seja bem-vindo, meu irmão. Foi um prazer aqui, espero colaborar contigo aqui nesse seu programa tão bem conceituado. Legal. E que eu puder passar de informações para os que nos assistem, que nos escutam, eu ficarei muito feliz. Muito bom. Feliz também em receber você e a nossa audiência nessa hora pode, quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube, pode se inscrever, ativa as notificações, deixa um legal no seu instrumento de rede social que você tem. Eu sei que você tem aí um grupo que é aquele grupo que fala todo dia. Talvez o grupo do condomínio, da família, do colégio, amigas do trabalho, vai, manda para todo mundo e diz: Renatinho Soares recebe hoje deputado estadual Cláudio Pinho. Tem muita história para contar e vai participar com a gente no rádio e na TV. Até peço que você também, se conseguir bater uma foto ou fazer um vídeo e comunicar para outras pessoas dizendo: tá passando agora, escuta aí porque a história vai ser boa. Meu amigo, eu quero que você aqui se apresente para quem ainda não te conhece. Você tem uma história muito bonita, família, o pai, a história por onde você passou, o trabalho que você desenvolveu, mas muito antes disso tem a história também do Cláudio Pinho, filho que nasce em uma região, que começa a sua história, que vai se apaixonar pela política. Como é que é e quem é o Cláudio Pinho, filho de quem, no comecinho? Bem, eu sou Francisco Cláudio Pinto Pinho, filho de Isabel Aracimir Pinto Pinho e José Maria Barros de Pinho. Ok. Meu pai era professor, minha mãe administradora, funcionária pública, aposentada hoje, e sou neto. Aí você perguntou da questão política, eu tenho a política dos dois lados. A família da minha mãe, o meu avô, Dr. Almir Pinto, foi o primeiro presidente da Unimed, fui deputado estadual por 8 legislaturas consecutivas, foi prefeito em Maranguape e
terminou a carreira política como senador da República. Olha aí. E eu tive um pai que foi deputado por 3 vezes, né? Foi prefeito de Fortaleza, e eu nasci nesse ambiente. Ambiente político? Não, mas um ambiente que meu avô era da Arena, meu pai do MDB. Oh. Então, eu exercitei desde criança a democracia, vendo as duas pessoas da família, um sendo de um lado e outro de outro, porém se respeitando muito, inclusive sendo grandes amigos. Legal. E eu fico triste quando vejo hoje as pessoas partindo para uma agressão do nada, certo? Principalmente aí na rede social, as pessoas se agredindo porque pensam diferente. Eu acho que o bom da democracia é isso, você poder divergir. Sim. Né, e manter a sua opinião da melhor forma possível. E eu estudei minha vida toda no Colégio Oliveira Paiva. Ao sair fiz Direito, e ao término da faculdade, ainda na faculdade, eu tive o privilégio, a convite do Dr. Juraci Magalhães, estudante ainda. Na época eu era presidente da Federação Universitária Cearense de Esportes, a FUSE. Sim. E ele me chamou para a Sudetur, né, trabalhar com ele lá na Superintendência de Desporto e Turismo de Fortaleza. E lá eu fui coordenador de planejamento, né, que militava na área do esporte, e posteriormente veio o governo do Cambraia. Sim. No governo do Cambraia, eu fui para a Secretaria do Trabalho e Ação Social, que era o nome da época, né, também para a Coordenadoria de Planejamento. E lá naquele ano de 96, eu já participava de campanhas políticas com meu pai, né? Meu pai a primeira eleição dele foi em 76, candidato a vereador de Fortaleza. Olha. Em 82 foi candidato a deputado. Depois, em 86, em 90 ele perdeu a eleição, em 94 ele retorna à Assembleia. E nesse ambiente, quando chega em 96, eu resolvo ser candidato a vereador de Fortaleza. Olha. Não logrei êxito, fiquei na primeira suplência, e ali para mim tinha encerrado a minha vida pública, né, em questão de candidatura. Sim. Né? Na época, logo depois, eu fui eleito presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Portanto, passava já ali a administrar o desporto universitário no Brasil todo, fazendo Jogos Universitários Brasileiros e indo para as Olimpíadas Universitárias mundo afora, a Universiade. E tive o privilégio de ir à China, ir ao Japão, ir à Coreia do Sul, a Itália, tudo vendo essa questão dos jogos. Normalmente, antes das Olimpíadas, fazia a Olimpíada Universitária. E como eu perdi a eleição, que saí desiludido, eu disse, eu não vou mais me envolver em política. E passei no concurso público e assumi o cartório em São Gonçalo do Amarante. Chegando em São Gonçalo, sem conhecer ninguém, e veio o ano de 98, eu disse, agora eu não estou em Fortaleza para ajudar meu pai na campanha, mas vou ver o que é que eu faço por aqui. Aí a surpresa foi, naquela época, o papai ter quase 1.100 votos em São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo, a terra do ex-governador Lúcio Alcântara, né, e como é que chega um jovem de fora e... marcar esse território. Pronto. A partir dali, o cartório começou a ser frequentado pelos políticos da cidade. Né? Muito bom. E aí a gente terminou se envolvendo, sem pretensão. Eu sou candidato a prefeito, perco a primeira eleição, e na segunda eleição eu me torno prefeito de São Gonçalo do Amarante, onde fui reeleito. E ao deixar a gestão, saí com a aprovação de 80% e me candidato. Aí olha só, venho a convite do prefeito Sarto ser secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Quando imaginar voltar já para o cartório, venho ser secretário. Aí saio da secretaria e me candidato a deputado estadual. Hoje estou na Assembleia desenvolvendo
o meu mandato, procurando fazer a defesa dos interesses da população do estado do Ceará. Meu amigo, eu vou dizer Procurei assim ser rápido, assim, né? Eu vou dizer um negócio para você, ó. Bagagem, histórico, história e muitas memórias você viveu e vive, não é, na prática. Porque, olhando nos olhos dessa pessoa que do outro lado está e ouvindo pelo rádio agora, o deputado Cláudio Pinho fala com muita tranquilidade, com muita leveza, quando existem outras pessoas que nunca foram o que você foi ou que já viveu e que é, não é, na política, com esse protagonismo todo, e que se acham melhores do que os outros, ou que usam de uma pequena história para tentar menosprezar, tripudiar outras pessoas. E você leva a vida com uma leveza, uma tranquilidade. Você entende que toda essa história, todo o expertise, todas as suas vivências não te faz melhor do que ninguém não, né? Renatinho, a gente tem que ter a consciência, e aprendi isso cedo, que isso tudo é passageiro. Tá. O meu avô foi presidente da Assembleia por 3 vezes em períodos distintos. Por exemplo, ele foi na década de 60, sim, foi na década de 70, e no começo de 70 e no fim dos anos 70, tá certo? 3 vezes para vindo resolver problemas. Não é como hoje que você é candidato à reeleição, você na cadeira é muito mais fácil, sim, de ser eleito, né? E eu muito novo, eu na casa do meu avô, ele passou 30 dias, o governador viajou, era o governador César Carlos, na época viajou com o vice, ele era presidente da Assembleia, e passou 30 dias como governador. Olha, rapaz. E eu vi aquilo desde jovem. O meu pai era prefeito de Fortaleza, então... Você nunca foi deslumbrado pelo poder, não? Não, porque isso passa. No meio da juventude você foi problemático? Não. Teve algum momento? Não. Eu sou filho do prefeito, meu avô foi isso, aquilo, e você botava boneco, nunca foi assim, Quem é o senhor, né? Não. Você sabe com quem você está falando? Né? Exatamente. Não, nunca teve isso. Graças na nossa família, não foi só comigo. Muito bom. Na nossa família, tanto por parte dos meus tios, tá certo? Que eram filhos de deputado naquela época, eram menos deputados, de presidente da Assembleia, secretário, meu avô foi secretário de Educação, secretário de Saúde, sim, secretário de Justiça, então não houve por parte disso, e foi assim, alguns fatos muito para mostrar quem é a minha mãe hoje e como agia meu avô. Eu acho que vou colocar uma vírgula bem rapidinho aqui em você. Poucos são os discursos que eu vejo você falando dessa toda a experiência na tribuna. Você é um deputado que defende as causas, vai para a luta, é constante, está presente sempre no expediente da Assembleia, mas você não usa dessas lembranças, dessas memórias para enaltecer o valor que você tem. E essa geração, a Z, essa geração jovem, a minha geração aqui, precisa saber conhecer um pouco mais da sua história. Você podia dizer um pouco mais, amigo, você tem vivência para contar. Rapaz, mas aí pode parecer que a gente, vamos dizer, no linguajar, quer se gabar. Sim. E as pessoas hoje interpretam muito dessa forma. Mas você acompanhou a gestão de um grande nome celebrado no Brasil todo, talvez como um dos prefeitos mais reconhecido, benemérito do Brasil, Juracy Magalhães. Sim. Nem todo mundo teve do lado do Juracy. Participei desse momento, assim, com muito orgulho, e com o Cambraia também, sim, que deu continuidade, e toda essa experiência adquirida me fez ser um bom gestor em São Gonçalo do Amarante, né? Pegar uma cidade que em 2013 estava com folha de pagamento em atraso, devendo mais de 11 milhões de reais, e entregar 8 anos depois, com todo saneado, obras por todos os distritos, escola de tempo integral e com 33 milhões nas contas livre para o prefeito que assumia gastar ali a partir do dia 1º. Então, foi as primeiras vezes que São Gonçalo desponta ganhando o prêmio da Firjana, da Federação, como gestão fiscal e como proporcionalmente uma das cidades que mais investia com recurso próprio. Então tudo isso foi vivido da experiência, sim, que eu tive nos cargos que eu ocupei, na convivência com meu avô, na convivência com meu pai. Quando fui prefeito de Fortaleza, eu era menor, tinha menor de idade, não tinha nem os 18 anos, mas ia todo dia, depois da aula, eu ia para a prefeitura, ficava observando, vendo as coisas. Eu sempre tive o interesse em servir. E a pessoa, para estar na política, tem que ter espírito público. E é isso que eu procuro ter. E vi
que em 1964, nenhum de nós éramos nascidos, que estamos aqui. Em 1964, o José Serra, aí todos conhecem, que foi ministro, foi governador de São Paulo. Sim. O José Serra era presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. E o Barros Pinho era presidente da UEE, União Estadual dos Estudantes, aqui. O Zé Serra fugiu no regime militar, conseguiu ir para o Chile. O papai fugiu para o Piauí e foi preso na Revolução, tá? Naquele golpe militar. E quando as pessoas falam em golpe, não sabem o que representa realmente um golpe de Estado. E a minha mãe era namorada de um subversivo naquele tempo. Colegas de faculdade começaram a namorar, e o meu avô, deputado do PSD, posteriormente da Arena. E o meu avô, logo depois, assume a presidência da Assembleia, em 64, e acredite que nunca proibiu o namoro da minha mãe com meu pai. E os dois eram amigos, ao ponto de meu pai era escritor, poeta, contista, fez alguns discursos para o meu avô. Olha. No Senado da República, quando tinha um assunto mais delicado, meu pai, o poeta, o professor, fazia discurso para ele. Eram amigos, embora tivesse ideologia diferente. Hoje estão separando famílias por conta de Bolsonaro, de Lula. Rapaz, todo mundo tem que respeitar as opiniões. Sim. Eu sou combativo na Assembleia, não gosto realmente de faltar, não falta as sessões. Por mim não tinha mais sessão através de painel remoto, né? Remoto, a pandemia já passou, todos nós tínhamos que estar presencial lá no plenário e nas comissões. Bom, mas com o esforço já da oposição, nós conseguimos do presidente que às quartas-feiras fosse só presencial. Okay. E isso já foi um avanço, né? Conseguimos também a abertura das galerias da Assembleia, que muito tempo fechado. Então a gente vem trabalhando para tentar fazer a representação popular. Nós que vivenciamos um dos primeiros projetos ao chegar na Casa Legislativa foi o aumento do ICMS, né, que era de 18%, passou a ser 20%. As pessoas, 2%, não, Renatinho, não foi 2% de reajuste. Foram 11% que subiu. Aí, como 11%, 18 para 20 dá 11, me explique. Se eu tenho 18 e subo 10%, vou ter a cifra de 19,80%. Para 20 foram 11% de reajuste. O salário de ninguém subiu 11%. Por que eu fui contra? Porque o pão ia subir 11%, a gasolina, a energia, a roupa que a gente veste. E o salário não acompanhava. Não acompanhava. Então, aí, ao mesmo tempo que o governo passa uma mensagem à população de acolcho quando sobe o imposto, cria 17 secretarias que elevou o gasto do Estado em R$1 bilhão por ano. Não foi 1 milhão, não, foi 1 bi por ano. Portanto, em 4 anos, 4 bi, sem as correções. Eu não estou falando de correção. E aí, esse 4 bi ou esse 1 bi, será que não tiraria ou não diminuiria as filas de cirurgias? Eita. As cirurgias sendo desmarcadas por falta de equipamentos, fila dos hospitais, pessoas ficando internadas nos corredores. Tudo. Eu quero falar muito sobre esses temas diversos, que você agora sai de um para o outro, assim, com a facilidade muito grande. Tem um outro fator também que eu quero apresentar aqui. Por ter vivência, experiência, estudo, a profundidade que você viveu nesse expediente da sua vida, no meio político, também lhe dá a responsabilidade de não errar, não é? Além dos votos, além da conquista do dia a dia, do povo que chega junto de você, a responsabilidade de não errar e de tentar fazer concorrentemente ou concomitantemente as coisas certas. É isso que você tem como responsabilidade. Então, é essa a bandeira que você leva, de ser esse auditor da transparência, da verdade, do direito do povo do Ceará? É isso que você acredita? Sim, eu trabalho dessa forma. Não vou para a tribuna fazer bravata, fazer discurso vazio. Se eu não estiver convicto do que eu estou falando, eu não irei para a tribuna, porque eu não vou acusar ninguém de algo que eu não esteja com o devido documento para provar. Então você não é aquele que faz a polêmica à toa, não é? Por quê? Se for hora de parabenizar uma iniciativa... Hoje mesmo... Eu hoje gravei um vídeo parabenizando a Polícia Militar do Estado do Ceará pela operação feita em Canindé. Sim.
certo? Que a gente não aguenta mais a violência implementada pelo crime organizado no estado do Ceará, nem no Brasil. E lá os bandidos chegaram para matar uma pessoa e mandar desocupar as casas. E a polícia chegou e fez o trabalho dela. E isso, a minha preocupação hoje é que chegue o pessoal da secretaria, o pessoal do governo, leve esses policiais pelo fato de no combate com os bandidos foram a óbito e queiram abrir processo contra esses policiais na corregedoria. Quer dizer, aí ele não terá mais promoção, perde várias oportunidades na sua carreira, prejudica. E se isso acontecer, cada vez mais o policial fica com medo até de reagir. Muitas vezes termina levando um tiro e morrendo com medo de atacar o bandido. E isso é que não pode acontecer. Eu reconheço que a atitude da polícia de em se antecipar, quando eles chegaram, a polícia já estava lá e resolveu a parada, como se diz. Então toda ação que for feita, por mais que o governo tenha um pensamento diferente, ou nesse espaço da democracia, onde cada um pode pensar o que quer, se o governo acerta, você reconhece. Lógico, inclusive matérias de interesse do povo, não conta as matérias que nós votamos favorável. Okay. Eu voto muitas vezes contra a urgência, o que acontece também lá na casa. O projeto chegar de manhã e ser votado durante a sessão, naquele mesmo dia, de tarde já está tudo pronto. Isso tira o debate, tira a oportunidade de, inclusive, correções nos projetos. Já teve mensagem do governador vindo 3 vezes, votado 3 vezes com urgência, para corrigir os erros de uma para outra. Tá, então só quem pode mandar essa mensagem como urgência é o governador. O governador, manda quando não manda, o tá. deputado líder do governo faz o requerimento lá para que tramite em urgência. E aí nós normalmente temos nos colocado contra essas matérias, quando não é realmente urgência. Tá. Eu fui prefeito, eu só mandava matéria para a Câmara Municipal, eu falo essas coisas com tranquilidade, porque eu exerci, eu já estive do outro lado Sim. da mesa. Eu, enquanto gestor, eu não mandava mensagem para a Câmara com pedido de urgência se não fosse realmente urgência. Tá. Se não tivesse com prazos a vencer, ou se fosse para receber um recurso, algo que fosse realmente, ou implantar uma gratificação na folha do servidor. Então, algo de necessidade urgente, de fato, o de nome verdade. está dizendo. Sim. Então, vamos lá, você votar um projeto aí que já foi votado com urgência que nunca entrou em prática. Isso é um absurdo, mas acontece. Tá. Eu estou recebendo... fica à vontade. Para tirar a discussão, para que a sociedade não saiba, e por aí vai, tem muita coisa assim. Nós votamos o Código Tributário do Estado do Ceará, vem dizer, em dezembro, com 200 e tantos artigos em uma semana. E entre o Natal e o Ano Novo... A procura de resolver o recesso. A casa entrava no recesso, acho que era dia 17, nós fomos esticando, aí Natal teve que parar, né? Lógico, dia 24 para dia 25, mas esta foi uma realidade de 200 artigos, em que tinha artigo que o fiscal, o auditor da Cefaz, pode ter arma, quer dizer, pode portar arma, concedendo, por cima de uma legislação federal, porte de arma para auditor. Rapaz. Tirando se o cearense que tem a sua empresa tiver uma falha, um erro na Secretaria da Fazenda, ser cancelado o seu seu CNPJ, a sua inscrição estadual, sem ele se defender. Vejam só, aí como é que ele vai pagar um imposto que deve sem ter condições de trabalhar? Todos esses detalhes devem ser feitos de forma muito minuciosa, o estudo, a programação, a investigação, para que não corra o risco de dar errado. Pronto, o que aconteceu ao final? Nós conseguimos que o PDT entrasse na justiça contra essa votação do aumento do ICMS, tá certo? Dessa alíquota, e esse código, diversos artigos inconstitucionais, e o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de diversos artigos, e nós estamos esperando que saia o acórdão para saber o que realmente será suspenso do Código Tributário do Estado do Ceará. Daqui então, a pouco... assim, a minha função enquanto parlamentar, eu procuro fazer. Tive nos hospitais regionais, chego no hospital de Xeramobim, 50% do hospital funcionando, enquanto aqui as filas dos hospitais, aqui todo mundo lotado.
De lá saímos, uma comissão de deputados, para o Hospital de Limoeiro do Norte. Chego lá, 30% do hospital funcionando. Para que você tenha uma ideia, o hospital tem um aparelho que faz ressonância magnética e estava fazendo 10 ressonâncias magnéticas por dia. Se for em qualquer clínica por aqui, ele faz 40, 50. Sim. Sim. E o hospital pode girar 24 horas, pode fazer muito mais. Sim. Então sim. é isso. Eu quero que você conte tudo, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Atenção, olha aqui nos meus olhos. Psiu. Ei, você aí. Nós estamos hoje no nosso programa Olhe nos Meus Olhos, ao vivo, rádio, TV e YouTube, com o deputado estadual Cláudio Pinho, que logo no começo do programa, se você não teve como acompanhar, na exibição que passa pela TV ou pelo rádio, que não dá pra você estar voltando, ainda não tem esse recurso. Daqui a pouco um dia vai chegar a TV que você vai estar assistindo e vai estar voltando ela. Mas na internet, no YouTube, você pode voltar lá no início para assistir tudo que foi dito aqui. Em única exibição, agora pela TV, canal 25.1, pelo rádio 98.3, você ouve esse momento do nosso bate-papo com o deputado Cláudio Pinho. No YouTube, a hora que você quiser, você vai ter como assistir mais uma vez. Eu faço um chamamento aqui à sua atenção para que você possa se inscrever, se você não se inscreveu ainda, no nosso canal. Se quiser me seguir aí no Instagram também, Renato Soares CE. Prático, você deixa o seu comentário, vai no direct, manda o convite da autoridade, do entrevistado que você quer que a gente receba aqui também. Fica à vontade para você participar com a gente. E no mais, pode mandar a sua pergunta também, porque eu tenho certeza que a gente responde tudo na hora, porque quem está sendo sabatinado aqui está afiado, rapaz. Deputado Cláudio Pinho, no Olhe nos Meus Olhos, no dia de hoje. Nós estamos falando sobre a sua vida prática, não é? Logo no começo do nosso programa, nós estamos caminhando aqui o tempo. Nós já temos quanto tempo aí, Pedrão? Hein? Meu amigo Pedro, vamos ver aqui, 27. ó. Quanto? 27 minutos. Dizer 30. Rapaz, o tempo passa numa velocidade grande quando o papo é muito bom. E aqui nós demos uma passeada lá pelo seu histórico familiar, a sua história na política, a sua luta no dia a dia, mas tem alguém que talvez esteja em casa pensando, rapaz, se for desse jeito aí que o deputado está falando, nesse corre-corre, a vida de um deputado de enfrentamento combativo que vem para fiscalizar, para examinar, ela é corrida. A certo ponto, chega até ser perigosa. Você acredita que, na sua posição de fiscalizador, daquele que propõe a incomposição à Assembleia, leis, seja meio que perigosa também? Olha, infelizmente, todo cidadão brasileiro e cearense vive uma vida perigosa. Não é só pelo fato de eu ser deputado. Hoje, as pessoas saem de casa e não sabem se voltam. Antigamente acontecia, não, você pode morrer de uma parada cardíaca, mas hoje é por conta da violência. Sim. Todo mundo está apavorado, né? Mas eu não faço política com fígado atacando as pessoas. Sim. Eu faço política por ideias, muito por bom. Acreditar. Portanto, eu não tenho dificuldade de conversar com quem eu faço oposição. Então lá na Assembleia eu desço da tribuna, faço um discurso duro e na mesma hora eu cumprimento ali o líder do governo, os vice-líderes, meus colegas que são contrários. E eles entendem que eu estou na minha função, sim, enquanto parlamentar de fazer a defesa do povo. E eles vão para a tribuna e fazem o discurso deles, colocando as ideias dele. O bom da democracia e do parlamento é isso. E eu, enquanto fui prefeito, eu exercitava isso, já porque eu vi dentro de casa, o meu pai era oposição ao meu avô e vice-versa, mas se respeitava. Então, eu faço política porque acredito. Então, quando eu vou para a tribuna para fazer uma defesa, às vezes um ataque, vejam, será que eu vou citar um caso aqui, eu fui para a tribuna, certo dia atrás, falar, não sei se foi visto por vocês, que os bandidos faccionados, não sei nem qual é o nome que usa aqui hoje, estavam usando o drone para levar droga para dentro do presídio, para soltar telefone celular, chegou ao ponto de um soltar uma granada, mas não pegou na polícia. Aí o estado do Ceará compra um equipamento para derrubar drone com 2 km de distância. E eu fui estudar o caso. Rio de Janeiro, que está essa confusão todinha no Brasil, comprou também o equipamento semelhante para derrubar o drone com 2 km de distância, corta o sinal e tal, as coisas técnicas. Vejam só, o Rio de Janeiro, na licitação,
A população do Rio de Janeiro, né, portanto, é o dinheiro do povo do Rio, comprou o equipamento por R$208 mil. Um equipamento que derruba o drone. Pois, Renatinho, o estado do Ceará está comprando este equipamento com inexigibilidade, portanto, sem concorrência, usando os certificados da empresa para não ser necessário fazer a concorrência, pois o Ceará está comprando por R$1.640.000. O que é que esse equipamento de 1 milhão tem de diferente desse outro que é a 200 e pouco? A marca. Mas não fica por aí, Renatinho. Tá. A empresa ofereceu esse mesmo equipamento no Rio de Janeiro por R$800 mil na concorrência de lá. Rapaz. E vende para o Ceará sem concorrência por R$1.600.000. É por isso que nós temos viaturas quebradas, porque o dinheiro, meu amigo, R$800 mil, aliás, 800 mil é a diferença do que ele ofereceu lá. Sim. Mas o Rio de Janeiro comprou por 208, nós compramos por 1.600.000. Então, eu, enquanto parlamentar, levei toda a documentação para o plenário. Então, os meus colegas parlamentares, que eu faço oposição, que nós estamos em lados opostos, eles sabem, o Cláudio não vai à tribuna. Eles ficam logo preocupados quando eu vou para a tribuna, que levantam o assunto sem eu ter informação, amparo, do comprovação. que eu estou levando. Não faço isso porque não sou leviano. Então é por isso que eles me respeitam e eu os respeito. Agora, ser agredido na rua, esse tipo de coisa, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Por exemplo, eu fui candidato a prefeito em São Gonçalo do Amarante e veio o recado do chefe de lá, de uma certa localidade, que eu não poderia ir para a localidade. Né? E quem botava a minha bandeira, eles mandavam tirar. Rapaz. Isso vai prevalecer na política. É por isso que eu defendo a renovação na política no estado do Ceará, porque você, para entrar na política, ter que fazer acordo com o crime, isso aí é inadmissível. Eu vou dizer até do jeito que eu acredito, através da fé, que a mente, não é, dos seres humanos sejam governadas pelo poder de Deus, para que haja então o entendimento de que a paz, a misericórdia, a salvação, o bom senso, a longanimidade sejam mais presentes do que qualquer outra coisa, porque se torna meio cansativo. Eu acho que daqui a pouco, se for desse jeito, não vai ter ninguém que queira colocar o nome para concorrer a uma vaga. Olha, um promotor de justiça, Renato, não sou eu que disse, não. O promotor disse que tem mais de 70, portanto, quase 100 políticos envolvidos com facção. Aí eu fiz um requerimento na Assembleia e eles ficam segurando esses requerimentos polêmicos porque eu quero que o promotor diga quem são os políticos. Eu faço política. Será que eu estou lá? Eu preciso saber quem são os políticos. E não só eu, a população precisa saber quem são os políticos que estão envolvidos com facção. Se o promotor falou, ele diga quem são. A população precisa saber. Então eu faço esse questionamento também na casa, né? Para poder a população ter a oportunidade hoje com as redes sociais, que facilitou muito, ela atrapalha por conta das fake news, mas também abre um canal que a gente pode se comunicar diretamente com os simpatizantes ou não simpatizantes, né? Mas que possa ser esclarecida, de olha, saiu o nome do João, da Maria, na relação do promotor aí como envolvido com facção. Nós temos um caso no estado do Ceará de um prefeito que diz que foi preso um carro, foi mapeado um carro levando 1,5 milhão para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Temos um prefeito, e esse prefeito foi cassado, teve até eleição. Temos um prefeito também cassado com mandato de prisão em aberto desde janeiro. Tá certo? Antes da posse ele já estava com esse mandato de prisão, ele já foi cassado, não teve ainda eleição no município e nem ele foi preso. Só Deus, né? Você tá entendendo? E aí nós vamos ficar calados? Não, lógico que a gente faz as cobranças. Aí é talvez um assunto mais delicado. Por exemplo, quem faz uma política mais voltada a essa questão da segurança pública, como o Sargento Reginaldo, como o Capitão Wagner, eles correm mais risco do que eu, porque eu sou mais focado na questão social, na questão da educação, fui presidente da Comissão de Educação, levei os dados do Enem para
comparar que o estado do Ceará, na nota de redação, fazia a propaganda que tinha uma pessoa atingiu nota 1000, ou uma ou duas. Mas no geral, a redação do Ceará, o Ceará está em 25º dos 27 estados do Brasil. Mas a população e a grande maioria, inclusive setores da imprensa, acha que o estado é disparado um dos melhores estados do Enem e da escola pública, né, do Brasil. E aí eu levei os dados, não é bem assim. O Cid, quando entregou o governo, o Ceará era o 11º estado do Brasil no Enem. O Camilo, quando entregou para o Elmano, era o 24º do Brasil. Esses dados estão aí para quem quiser... Estão para quem quiser ver no site lá do Ministério da Educação. Tá. Hoje o Ceará, eles também mudaram a forma de avaliar, é o 18º. Dos 27 é o 18º, então já está na linha de baixo. É por isso que é importante também trazer você, outros aqui, que queiram falar sobre, de fato, aquilo que é necessidade, o que é urgência, quais são as soluções, a problemática do Estado, o que é que a gente vai vendo, porque chama a atenção da sociedade, do outro lado, para se envolver também sobre esses temas e ficar atento a tudo que acontece, porque senão a gente vai viver de uma forma muito utópica, onde tudo é alegoria, muito bonito, é propaganda, e não é de fato aquilo que nós estamos vivendo. Eu vou aproveitar aqui você, com esse tempo e com essa garra toda que fala com facilidade sobre política, porque dá para perceber a paixão que você carrega. Então eu queria saber sobre alguns temas que norteiam o Brasil nesse período do calendário de 2026, que se aproxima agora do período da eleição. Eu até recebendo alguns convidados, cheguei a falar que parece que 2026 chegou antes, não é? No nosso dia a dia, ainda em 2025. A turma está vivendo o processo político que vai acontecer lá em outubro. Há menos de um ano nós estamos caminhando, findando outubro agora, caminhando ali para esse período. Então, 2026, esse cenário político para o estado do Ceará. Nós vamos ter, possivelmente, Ciro Gomes, de um lado, de um outro lado Elmano, está surgindo outros nomes aí. Como é que você vê, de uma forma ampla, não é? Essa conjuntura, esse novo momento, o calendário de 2026? Qual é o seu sentimento para a política do ano que vem? As pessoas não estão ainda interessadas no calendário eleitoral. Sério? A grande população não está. Tá. Você pode fazer uma enquete aí, não tem ninguém disso. Agora, os políticos estão antecipando. A campanha terminou de prefeito, parece que começou a campanha de governador. Vamos analisar que os candidatos ao governo em 2022 foram definidos em abril, março, quando o governador Camilo saiu do governo e entregou para o governador Isolda. Então, ali a gente já sabia que ele era candidato a senador. Tá. No primeiro momento ela não iria tentar a reeleição, ela sabia que iria terminar. Depois houve uma mudança e ela queria tentar a reeleição. Os candidatos foram decididos, os nomes e tal, em julho. Já perto do período. Nós estamos conversando com esse negócio desde julho desse ano. É verdade. Entendeu? Eu acho que eu lancei o Ciro, acho que em maio, foi ou junho, quando tinha uma problemática dentro do PDT, que o presidente do PDT disse que o PDT não tinha nomes para disputar o governo. Eu disse, como é que um partido abre mão de Roberto Cláudio, que foi um dos maiores prefeitos da capital cearense, e o nome de Ciro Gomes? Aí disse, o Ciro não aceita disputar o governo. Eu digo, aceita, depende da convocação feita a ele. Porque o Ciro estava magoado e disse que não era mais candidato a nada, não queria mais disputar a eleição. Ocorre que nós fomos trabalhando e as pessoas sem acreditar, eu disse, o Ciro aceita ser candidato. O Ciro vai ao café da oposição, no nosso gabinete. Você que provocou isso? Sim, foi lá no nosso gabinete. Quando o Ciro chega... Na conversa ele disse, meu desejo, que eu acho que está preparado, eu tenho que trabalhar pela renovação do Estado, de pessoas, criar novas lideranças, é que o Roberto Cláudio, que está preparado para ser candidato. E na conversa, sim, mas se você for convocado, nós queremos Ciro para salvar o Ceará, essa frase não foi minha, foi da doutora Silvana. E ele disse, olha, eu não fujo da raia.
se for necessário, eu sou candidato. E aí, o nome do Ciro foi subindo, vamos dizer assim, na opinião pública. E vejam que o Ciro não assumiu uma candidatura e o povo já quer que ele assuma. E diga, rapaz, vamos ter calma, inclusive os políticos, vamos ter calma, a eleição é ano que vem, o Ciro vai analisar e ele começa a dar passos para formalizar isso. Quando o Roberto Cláudio sai do partido, ele saiu e se filiou ao PSDB. Quando ele se filia, se ele não tivesse o desejo já, ou aceitasse o desafio de vir tentar salvar o Ceará do que está aí, ele não teria aceito essa filiação, porque ele se ficou magoado. Por que ele saiu do PDT? Primeiro, o PDT, quando começa a despontar o nome dele como possível candidato, se aproxima do PT para fazer uma aliança com o PT. Então, estavam rifando o nome do Ciro. E aí, ele saiu e se filia ao PSDB e cria uma expectativa, cria uma esperança na cabeça das pessoas, que estamos todos nós amedrontados pela forma que ele trata as coisas, com o rigor, com a questão do cuidado com o dinheiro público, a máquina pública, de ser um cara altamente eficiente. A população hoje já deposita uma esperança em Ciro Gomes. Então, diferente das outras candidaturas do Ciro, onde ele quis ser candidato a presidente, foi atrás de partido, saiu conversando, desta vez o povo está clamando, está pedindo para ele vir. Sim. Lógico, nós fizemos o discurso, nós fomos conversar com ele, nós procuramos fazer que ele entendesse e chamamos o Roberto Cláudio também. Tudo foi feito, o Roberto Cláudio sabendo, nada foi feito sem desacordado. Nada. Alinhado. Eu disse com o Roberto, eu vou fazer isso. Liguei para o Roberto antes do discurso, ele disse, faça o discurso e depois a gente comunica o Ciro. E assim foi feito, quando eu usei a tribuna para lançar o nome do Ciro. Depois o Ciro vem ao nosso gabinete e aceita o desafio, está aí, está na rua. Então você acredita que o alinhamento hoje acontece de forma muito prática dentro da oposição, do lado da oposição? Nós passamos, através do café da oposição, que era restrito à Assembleia, nós deputados, para alinharmos os nossos discursos, as pautas. Embora eu sendo do PDT, a Silvana e o Carmelo sendo do PL, o Reginaldo e o Felipe Mota do União Brasil, o Heitor Ferrer, né, nós quatro do PDT, mas sou eu, Queiroz, Lucinildo e Antônio Henrique, né, nós alinhados com essas pessoas na construção de uma atuação legislativa, como o pastor Alcides também. Nós temos divergências, mas temos muito mais coisa em comum do que a divergência. E aí passamos a conversar com o Capitão Wagner, com o André Fernandes, né, Maia Júnior esteve no nosso café, doutora Mayra, nós tivemos o doutor Cabeto e tivemos uma vez, todos nós, com o senador Tasso Gereissati, aí foi no escritório dele, para alinhar o que o café fazia. Vem tomando forma a cada momento. Pronto. Esse projeto. Foi definido uma coisa, a oposição vai marchar unida. Pode ter defecção? Pode ter. Sim. Né? Mas essas lideranças citadas aqui, Tasso, Ciro, Roberto Cláudio, Sarto, André Fernandes, Alcides, Jaziel, Carmelo, todos nós, né? Eu falei do Capitão Wagner? Falou, Capitão Wagner. Falou. Pronto. Todos estão imbuídos de um projeto para salvar o Ceará. Meu amigo, eu vou dizer um negócio. Ouvir você aqui dá uma clarificação naquilo que a mídia, a propaganda, o povo fala, e talvez alguém tenha uma dúvida sobre como é que está acontecendo, o que é que estão pensando, qual é. Existe nesse momento a pessoa que assiste o nosso programa, que ouve, que ela tem uma predileção, uma preferência pelo governador atual, tem outra que tem por Ciro Gomes ou por outro nome que surge aí também, e todo mundo é livre nesse campo de democracia, de querer bem, de apontar. É bom, é importante. É isso. O que eu fico vendo é
a oportunidade que a pessoa do outro lado, o futuro eleitor daqui a pouco, vai ter para fazer as suas observações, percebendo, potencializando, fazendo reflexões sobre temas. Eu queria falar com você sobre os temas que afligem o Ceará. Nós estamos com 40 minutos de programa aqui e nós vamos ter que dar uma acelerada, mas eu quero que você se prepare aí sobre os temas. A pergunta que eu vou lhe fazer logo depois dessa interferência que eu vou fazer aqui agora, ela traz uma resposta prática da sua parte, que eu preciso disso, sobre: temos problema no Ceará. Você pode apontar 3 grandes problemas do Ceará. E para esses 3 grandes problemas do Ceará, o que você pensa como solução também? 3 soluções. Se programe aí, porque eu vou falar de um comercial, um parceiro nosso aqui, e volto já já. Daqui a pouco nós vamos ouvir do deputado Cláudio Pinho 3 grandes problemas que o Ceará enfrenta e se ele, na cabeça dele, tem 3 soluções junto com esse grupo de alinhamento, essa perspectiva de futuro em solução. Porque se vem aqui na mesa e senta para falar só de complicação, não resolve. Mas se traz solução, aí fica fácil. Atenção, hein, gente? Olha aqui nos meus olhos. Eu vou falar com você sobre a Visão Veículos, que é a loja de carro que eu indico para você comprar o seu, realizando o sonho da sua família, colocando a chave na sua mão. Novo, seminovo, nacional, importado, o carro que você procura, você vai encontrar com toda certeza e as melhores facilidades. Olha, o banco facilita para você de verdade. O seu carro tem a melhor avaliação do mercado. Não é que nem você já foi uma outra loja aí, que eu sei, você até já comentou com alguém, disse: derrubaram o preço do meu carro, depreciaram, colocaram o valor lá embaixo, desse jeito eu não vou fazer negócio. E quando você chega na Visão Veículos, você tem a oportunidade, então, de ter a melhor avaliação do mercado para comprar o seu carro novo, utilitário, nacional, importado, seminovo. Você vai encontrar com a garantia e a credibilidade de uma família que tem responsabilidade social e que faz de tudo para que você tenha a realização do seu sonho também aí, colocando a chave na sua mão. Vamos pro VT e eu volto já já depois do VT. Eu volto aqui com o deputado Cláudio Pinho ao vivo no rádio, na TV e no YouTube. No YouTube você está agora olhando nos meus olhos aqui, na TV canal 25 e no rádio. Eu tenho certeza que você também está me olhando aqui agora no canal 98.3, na Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Eu volto já já. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Certinho aí? Então, olha aqui nos meus olhos. Você continua acompanhando o nosso programa e eu continuo falando da Visão Veículos aqui. 99215-2079. 99215-2079 para você entrar em contato com a nossa equipe. Eu digo nossa equipe porque eu me sinto também participando e vivendo essa loja que tem sempre nos dado uma atenção muito grande. Visão Veículos. Voltando com você aqui agora e no nosso programa, recebendo no dia de hoje o deputado Cláudio Pinho, deputado estadual. Você que acompanha o nosso programa através da internet, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, fique atento. Esse deputado que fala comigo aqui agora é do Ceará, do nosso Ceará, que tem 184 municípios e tem uma capital em Fortaleza que nós transmitimos via rádio para boa parte do Brasil, do mundo também, porque vai via internet e ainda a TV. Vamos lá, deputado, está de volta aqui e eu quero aproveitar esse tempo. Fiz uma pergunta para quem chegou agora na nossa programação, talvez não tenha acompanhado. Se está ouvindo pelo rádio, ligou o rádio agora zapiando, mexendo, travou, estou recebendo o deputado Cláudio Pinho. Antes da sua chegada, você que está ouvindo agora,
eu fiz uma pergunta e pedi para que ele aguardasse esse momento para responder. São sobre 3 dificuldades que o cearense enfrenta e 3 soluções para essas dificuldades. A você na televisão também, que sintonizou agora, essa é a pergunta que eu fiz. Quem está no YouTube já sabe, não é? Porque pode voltar a assistir a qualquer hora, voltando lá do início, acelerando um pouco mais, vai receber de primeira o que ele vai falar. Meu amigo, 3 grandes dificuldades que todo cearense passa e isso é real. Olha, essa questão da insegurança é algo que há um tempo atrás era alguém que passava. Quem tinha medo da insegurança era a classe média, eram os ricos. Agora não, são todos. Ela chegou na periferia, ela chegou ao ponto de expulsar as pessoas da sua própria casa, de expulsar as pessoas não só da casa, mas de todo um distrito, de uma região dos municípios, ao ponto de eu fui secretário em Fortaleza, na distribuição das cestas básicas no tempo da pandemia, a pessoa não ir buscar a sua cesta básica em determinado local, porque se fosse, iria morrer, ou ela, ou o filho, alguém da família. Então a questão da segurança pública é um problema, talvez o maior problema hoje do estado do Ceará. Você me pergunta, como resolve? A questão da segurança pública, ninguém vai inventar a roda. Sim. Não precisa inventar. Por que é que São Paulo, o maior estado mais populoso do Brasil, tem os índices de violência menor do que o estado do Ceará? Por que é que o estado de Goiás tem os índices de violência menor do que o estado do Ceará? Então tem que ter alguém de pulso forte que aplique, tem um secretário de segurança que seja vocacionado mesmo, que queira resolver o problema da sociedade. E precisamos adotar os nossos jovens, através de programas sociais, uma escola que seja atrativa, para que ele não queira entrar nesse ramo das facções. Vamos dizer assim, até assim, criar a facção do bem, da esperança, para que os jovens, as pessoas na periferia da cidade, não queiram se espelhar no líder da facção para crescer e vencer na vida. Sabe por que ele faz isso? Porque estão sem esperança. Sem oportunidade. Sem oportunidade. O estado do Ceará, aí qual o outro problema? A questão da saúde pública. Sim. A saúde pública do estado está um caos. Eu recebo mensagem e ao iniciar o programa, lhe mostrei uma que eu recebi de São Benedito, em que uma criança está no hospital de Messejana há algum tempo já foi desmarcado 2 vezes a cirurgia. Quando chega, ia ser feita agora a cirurgia. No dia da cirurgia, cancela a cirurgia por falta de equipamento. Então, tem que ter, inclusive eu já defendi isso, a Santa Casa, que aqui pertinho, podia estar funcionando a pleno vapor, fazendo cirurgia e internamento. Mas o que acontece? É melhor eu apresentar um hospital da UES, que na propaganda fala que tem 800 leitos, e eu tive lá, só tem 200 leitos funcionando, mas a população acha que tem 800 leitos. Do que atender a Santa Casa. Que já está pronta. Que já está pronta, mas não inaugura, não faz propaganda. Então, vamos resolver o problema ou vamos querer aparecer, Serginho? Rapaz, tem mais. E a outra? A outra temática difícil? Nós temos um problema sério no estado, que é a questão da economia. Sim. Tá certo? Empresas fechando, o estado, infelizmente, é um dos estados que não consegue acabar com a pobreza, perdendo em competitividade para os nossos vizinhos do Nordeste. Quando eu vejo uma fábrica indo para Rio Grande do Norte, indo para Pernambuco, eu fico triste. O polo calçadista está aos frangalhos. Perdemos a Paquetá, que foi mais de 15 mil empregos. Rapaz. E com essa política industrial aplicada no estado, se a Grendene resolve ir embora, e foi votado no começo do ano de 2023, cortando os incentivos, e depois o próprio governo voltou atrás. Se a Grendene vai embora, são 30 mil empregos lá em Sobral.
Então nós precisamos de uma nova política industrial e ainda de uma política de empreendedorismo. A FIEC fez uma pesquisa e o Ceará foi o pior estado para empreender. Como é que eu vou dar perspectiva a um jovem que ele é de mídia social, seja da internet, para ele ter o seu próprio negócio, o pior estado para empreender é o estado do Ceará. E a FIEC fez essa pesquisa e evidenciou, colocou aí todo mundo? Sim, eu levei esse assunto para a Assembleia Legislativa. É preocupante, né? Muito preocupante. Porque o potencial de investidor, investimento de fora para chegar ao Ceará, não quer chegar. Olha, nós estamos enfrentando, além desses problemas burocráticos, o problema da insegurança. O empresário não quer vir para um estado que esteja correndo esse risco da insegurança. E o turismo é um vetor muito importante na transferência de renda. Porque quando você traz um turista para cá, ele vem gastar aqui. Sim. Tá certo? Quando você leva para o interior do estado, nem que seja um piquenique, que é o mais barato que tem, o cara chega lá, vai comer, vai gastar alguma coisa. Então, perder gente no turismo por conta da insegurança é algo que precisa ser estudado. E como também a perspectiva de empresas indo embora por conta de falta de diálogo, de burocracia, de algo que não se torna mais atraente para as pessoas virem investir no estado do Ceará. Quando você tira isso, é desemprego, tá certo? É desemprego. A educação tá média. Melhorou muito por conta dos municípios. A responsabilidade do ensino fundamental não é do estado. E o maior índice do estado do Ceará está... tá certo? Na escola de ensino fundamental, parceria com os municípios, ok, incentivo através da escola nota 10, ok, mas a grande responsabilidade do estado é no ensino médio, onde está a maior evasão escolar. Por que é que o aluno está deixando de ir para a aula? E nem esse bolsa que eles estão fazendo aí, pé de meia, negócio de estar dando R$200 para o aluno, não está resolvendo, porque a escola não é atrativa. Porque o currículo não está sendo algo que interessa aos alunos. Ele vê, e eu escutei muito isso em São Gonçalo, eu vou estudar para voltar para a roça. Numa área que é industrial, nós temos o Porto do Pecém, o complexo industrial. Então, nós precisamos repensar essa questão também da educação que seja inclusiva e que possa gerar perspectiva de renda para os nossos jovens. Meu amigo, eu gostei de ouvir você aqui. O tempo passou numa velocidade muito grande. Rapaz, eu vou dizer que você tem que vir uma outra vez e para falar dos projetos que você tem colocado na Assembleia, aquilo que você tem pensado junto com a sua equipe, o que tem sido aprovado, o povo do Ceará que tem recebido através dos projetos de vocês ali, iniciativas, ou novos negócios, oportunidade, tudo isso. Foi bom ouvir porque abriu aqui um entendimento para muitas pessoas que queriam saber o que o Cláudio Pinho tem feito ali, como está, o que é que está acontecendo, Ciro Gomes, mudanças e tem mais. Se eu for perguntar aqui, o nosso tempo fica muito pequeno. Mas eu quero dizer o seguinte para você, vou lhe fazer um desafio. Acredita que o Ceará tem jeito? Tem. Tem jeito? Tem jeito, tudo na vida tem jeito. Ok. Tá certo? Agora, são as pessoas certas para o lugar certo. E eu acredito que essa renovação que a população quer, essa mudança que a população quer, e se o Ciro vier, ele vai resolver o problema do Ceará. Obrigado pela sua participação. Só para lhe dar um dado, as pessoas gostam de dados. Ciro, quando entregou o governo do estado, entregou com índice de violência por 100 mil habitantes, mortes por 100 mil habitantes, em 9,5. Tá. Morria 9 pessoas e meia para 100 mil habitantes. Hoje morre 34,5 para 100 mil habitantes. Sangue de Jesus tem poder. Pronto, Deus aí nos mostra, livre. Tem jeito? Tem jeito. Eu creio em nome de Jesus, através da oração, da fé, que Deus faça a sua obra perfeita e plena, em nome de Jesus. Meu amigo, obrigado pela sua presença. A você no outro lado aí, muito obrigado também pelo carinho da audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Possivelmente uma reprise desse programa aqui, você vai acompanhar. E aí no rádio a gente se encontra, na TV também, no YouTube você olha nos meus olhos a hora que você quiser, aqui no Olhe nos Meus Olhos. Obrigado, meu amigo. Um abração. Maravilha. Tchau, tchau, minha gente.